Olá pessoal, hoje nós vamos ver um partidaço na Najdorf com o Bispo G5. Os contrincantes são Yuri Sakharov e Vitor Korchnoi, Vitor, o terrível. Jogado em Leningrado, campeonato final da antiga União Soviética, 28 de janeiro de 1960. Arqueologia, pessoal, arqueologia do xadrez. Mas uma partida sensacional, muito didática na nossa visão. Então, Sakharov começou com E4, Korchnoi C5. Korchnoi jogava muito a Ruy Lopes aberta. Cavalo F3, D6, jogava Pirc também, D4, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo G5, E6, F4, cavalo de BD7. Calma que já vai caminhar para a linha clássica. Dama F3, dama C7, roque na ala da dama, bispo E7. Tá aí o setup clássico da Najdorf. G4, avanço dos peões na ala do rei. E vocês sabem as linhas que as brancas avançam forte aqui no flanco rei. Vocês vão ver como que o Korchnoi conseguiu sair dessa. B5, contra-ataque, bispo G2, já coloca o bispo na grande diagonal, se antecipando a bispo B7. Aqui a linha tradicional é bispo F6, cavalo F6 e G5. Bem, ele jogou, o Sakharov jogou bispo G2, veio bispo B7, torre de HE1, e esse centro aí forte assusta um pouco. Se tomasse o cavalo, pessoal, como seria? Tudo tranquilo, bispo F6, G5, bispo por D4, torre por D4, aí com posição igualada. Sim, vai ter um pouquinho de dificuldade aqui com essa debilidade, mas dá para defender. Torre de HE1, cavalo B6, de olho na casa D5, os dois cavalos, e se esse aqui for eliminado do tabuleiro, o outro já está guardando a casa D5. E aí veio bispo por F6, bispo por F6, G5 e bispo E7. O Korchnoi resolveu preservar o par de bispos. Isso aqui, pessoal, olhando essa posição, já dá para dizer que as negras, apesar do computador estar dando igualdade, as negras têm um prospecto aqui. Qual seja, as brancas não têm o ataque, elas perderam tempo aqui, elas não estão avançando no centro e o rei já está pronto para rocar no flanco dama e o par de bispos. Então o prospecto aqui, a partida está mais lógica para conduzir de negras. Agora veio H4, B4 ameaçando o cavalo de C3, cavalo vai para E2, G6 para segurar os peões. E aqui, pessoal, já fica claro uma grande questão. Mas isso aqui não enfraquece todas as casas escuras? Enfraquece. Mas tem o bispão de casa escura e o rei não está aqui. O rei vai para a ala da dama. Rei B1. Na dúvida, faça rei B1, certo? E agora, pessoal, vem o lance libertador na siciliana. Qual é o lance que liberta a posição das negras na siciliana? D5. D5. Ruptura central. Ruptura central. Ele até pode, se tiver muita atividade das brancas no centro, ele até pode rocar no flanco rei se necessário. Mas D5. O Sakharov não gostou aí das posições resultantes que ele analisou e preferiu fechar o centro, porque esse bispo em B7 aqui joga muito, certo? Como a dama tá em F3, realmente uma troca de peões aqui vai deixar esse bispo com muita atividade. Por exemplo, se tomar assim, tá com muita atividade aí esse bispão. Então ele fechou E5. E agora, pessoal, Korchnoi joga cavalo A4. Cavalo A4. E esse cavalo aí, apesar de estar na fronteira do tabuleiro, ele olha para duas casas muito importantes, C3 e B2. Ele está lutando ativamente pela casa C3, que é palco de muito sacrifício de qualidade
nas sicilianas em geral. E as brancas jogam H5. Aqui, pessoal, realmente a gente pensa assim, o que vão fazer? Mas faz sentido um ataque no flanco rei? Não, parece assim que não tem outra coisa para fazer na posição. Talvez as brancas devessem investir na atividade das torres e abrir o centro, mas o bispão de B7 complica essa hipótese, certo? Ele tenta ir pelo flanco rei, mas o rei não está ali. Dama B6, torre H1. Então, quer dizer, já está preparando ali para abrir a coluna H. Então, por exemplo, HG não pode porque a torre negra cai. Então, grande roque. Pessoal, assim, nós que somos amadores, a gente olha essa posição, dá medo de rocar, parece que ele está fazendo o roque no meio da fogueira. Mas não, pessoal, tem muita peça em volta do rei aqui para ajudar na defesa. As brancas não tem ataque, se tem ataque, é no flanco rei. Então, foge de lá, conecta as torres, protege a torre de H8, agora pode trocar os peões e abrir a coluna H, que não vai ter perigo para a posição do monarca negro. H por G6, H por G6, e as brancas trocam as torres? Não, ele joga a torre H6 para tentar fazer um peão passado, e aí sim, pode ser uma pressão interessante. O que as negras têm que fazer? Nada, rei B8. Continuar no seu plano, continuar pressionando na coluna C, talvez torre C8, pressionar C2, pressionar C3. Deixa eu baixar aqui os lances. Veio torre de DH1, ele dobrou na coluna H. O computador acha melhor, sugere F5, com discreta vantagem branca. Mas, de novo, eu continuo batendo na mesma tecla. Tá atacando onde não tem nada. Torre de HD1, torre F8, torre H7, atacando um peão que já está defendido, A5. E é aquele ponto, né, pessoal? Agora as coisas estão estabilizadas no flanco rei. O que vamos fazer do ponto de vista estratégico? Vamos continuar construindo a pressão no flanco dama. O nosso rei não corre perigo e a ordem é avançar tudo no flanco dama. É isso aí. Torre G7 para dobrar na coluna G. E de novo o computador dá como avanço de peão. E isso não pode tomar porque o bispo cai. Realmente ia oferecer um pouco mais de resistência, provavelmente. Então jogou torre G7. Bispo A6. E aqui tem um lance interessante. Cavalo C5. Dobra as torres e cavalo E4. Olha ali, pessoal. Olha ali, estão vendo ali a ameaça na posição? E sem contar outras possibilidades de continuar o ataque. O Korchnoi, ao invés de cavalo C5, jogou bispo A6. Claro, a coluna, a diagonal está fechada. Vamos ativar o bispo. Não vejo problema. Apesar do computador preferir cavalo C5. Torre de H7. Dobrou então as torres. Agora o peão de F7 vai cair. Bispo C5. Então, mirando aí os dois cavalos. Cavalo B3. E o Korchnoi defendeu o peão calmamente. O que aconteceu aqui com o bispo C5, pessoal? Ele está ganhando um tempo, certo? Porque o peão não cai. Vejam só. Se torre por F7, ganha peça aqui. Não tem cheque em B7, porque o bispo está protegendo a casa. Vejam como o lance bispo A6 foi muito importante. E, enfim, o peão está protegido por esse motivo tático. Veja só, torre por, bispo por, ele não tem cheque, ele pode tomar a torre, eu tenho defesa, e se ele tomar o bispo, as negras estão com peça a mais e ainda ameaçando um cheque poderoso lá, trocar as damas e reafirmar a vantagem material. Então, bispo C5
protegeu o peão de F7 de maneira indireta. Por isso veio o cavalo B3. E agora ele defende calmamente o peão. Tem uma sequência tática aqui que o computador dá, pessoal, com um sacrifício. Quer tentar adivinhar? Pausa o vídeo. Muito bem, pessoal, é um lance aí que requer algum cálculo. Cavalo por B2, rei por B2 e torre C8, com vantagem decisiva para as negras. Vem A4, vem... Bom, enfim, pode tomar o cavalão aqui, depois entrar com o bispo e entra com a dama, depois vem a torre, e as brancas estão aqui com as pecinhas, né? Bem bonitas aqui, mas só isso. Bom, Korchnoi não sacrificou o cavalo, ele defendeu calmamente o peão. Veio bispo F1. E torre B7. Então, montando gradualmente o ataque. De novo, o computador dá cavalo B2 como decisivo. Rei por B2 e A4. Realmente ficaria muito bonito de ver isso numa partida, mas era 1960, né, pessoal? Torre B7. Seguiu com o cavalo de E para C1, então os dois cavalos se protegendo mutuamente. Bispo por F1, bispo por F1, bispo D4. Olha aí a casa B2 aí, o peão de B2, sérias ameaças. O Sakharov não eliminou esse bispo, até porque ia dificultar a sua defesa. Pelo contrário, veio o cavalo D3, que defende B2. Agora sim veio o sacrifício. Cavalo por B2. E cavalo C3, pessoal. Esse lance é muito legal. Rei A1. E agora, pessoal, como é que continua o ataque? A4. A4. Vejam como toda a sequência das negras... Não vou dizer para vocês que não exige cálculo. Claro que exige cálculo. Mas vejam como tem uma sequência lógica e estratégica muito razoável de se entender. A4, cavalo C1, dama D4, pega a diagonal, as brancas estão com as casas escuras totalmente vulneráveis. Torre volta no desespero, torre H2. E agora, pessoal, como é que segue o ataque? A3. A3, para limpar a grande diagonal. E aí tem vários descobertos com esse cavalo. Cavalo de B, D3. Cavalo D1, cheque descoberto. Rei B1. Cavalo C3. Isso aqui era a final do campeonato soviético de 60, pessoal. Então, podia ter ali, a gente está no lance 37, podia ter o controle de tempo em 40 lances. Então, por isso o Korchnoi fez um tempo aqui, repetindo a posição. E agora, como é que continua o ataque? Cavalo E2. Cavalo E2, para não repetir. Rei B1, cavalo por C1. Dama por C1. E B3, pessoal. B3. Agora, para liberar a coluna B e essa torre entrar com efeitos devastadores na posição. C por B3. Caiu o cavalo. Dama por D3, cheque. Dama C2. Dama D4. Dama D2. Dama G1, cheque. Rei C2. Torre C7. Rei D3. Dama B1. E abandonou. Aqui a situação é de checkmate em alguns lances. Vamos dar uma olhada, pessoal. Mas o objetivo dessa partida, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, agora a gente vai revisar aqui de uma maneira bem rapidinha, é o seguinte: se as brancas não avançarem rápido no flanco rei, a gente roca no flanco dama,
em primeiro lugar, ocupa a grande diagonal de Casas Claras com o bispo B7. E estrategicamente a partida já está ganha. Esse é o ponto. Claro que pode ter muitas variações, pode ter muitos erros, enfim. Mas vejam que o ataque das brancas é completamente vazio, tanto que ele volta à torre, certo? E o Korchnoi teve várias oportunidades de liquidar a partida muito antes. Mas enfim, é uma partida de torneio, com adrenalina, com tudo, apuro de tempo. Então tudo isso acontece, mas vejam como a jogada das negras flui, a partida flui de uma maneira muito lógica. Aí aqui sim, esse sacrifício do bispo em B2, aqui sim exigia cálculo, mas não é tão difícil assim, porque você tem a avalanche dos peões A e B, e isso aqui eu tenho certeza que ele viu antes de fazer o sacrifício, certo? Talvez os passos todos do cavalo ele não tenha visto, mas com a torre em B7, a dama na grande diagonal negra, realmente esse rei não vai durar muito nessa situação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida. Deixem sugestões aí de conteúdos nos comentários. Eu tenho feito vídeos aí da Grunfeld e da Najdorf. Se vocês acharem mais interessante outro assunto, de repente quiserem uma Indiana do Rei para a gente analisar, deixa aí que a gente estuda o material e traz o conteúdo para vocês. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.